assentar. Boa noite a você que está aqui, boa noite a você que está em casa nos acompanhando. Graça e paz a todos. Nós vamos continuar a mensagem, a série de Atos. Hoje pela manhã foi Atos 17. Paulo e Silas em Tessalônica, depois em Bereia, depois em Atenas. E aí no capítulo 18, Paulo ele embarca Atenas, no versículo 1, vai dizer que depois disso, depois de muitos acontecimentos, no capítulo 17, tanto os irmãos de Bereia conferindo a pregação através da palavra, e tanto também Paulo se indignando com a idolatria de Atenas, Paulo vai para Corinto. E a gente vai entender um pouquinho o que é Corinto, o contexto um pouquinho histórico do que era aquela cidade, aquela província. Corinto era uma cidade importante do Império Romano. Era uma importante encruzilhada de comércios e viagens. Então, ela era fácil tanto para receber produto, tanto para enviar. Vamos se dizer, a grosso modo, era uma 25 de março. Vamos se dizer a grosso modo. Era fácil de receber produto, mas também era fácil para exportar produto. Também era uma cidade famosa por seu hedonismo e também a sua imoralidade. O que é a doutrina do hedonismo? A doutrina do hedonismo, ela foca principalmente na decisão do homem de tomar suas escolhas no prazer. O homem ter o prazer. Então, o prazer, o homem vai tomar uma decisão, tem dois caminhos. Ele vai olhar qual que vai te dar prazer e não sofrimento. A grosso modo, esse é o hedonismo. Nos dias de hoje, século 21, faça o que você sente no seu coração. Então, o hedonismo, ele mudou um pouco o nome. Hoje ele mudou o RG, né? Está uma moda só de mudar o RG, mas a essência ainda é a mesma coisa é hedonismo. Mudou só o RG, mas a essência é a mesma. Ou seja, escuta o seu coração, e a Bíblia fala que o coração do homem é enganoso. Então aqui é um pouquinho da característica que Paulo estava em Corinto, uma igreja hedonista, seguiu seus próprios prazeres como o seu guia de direcionamento, e era imoral. O que mais? Nos dias de Paulo, Corinto já era uma cidade antiga, era um centro comercial com 2 portos, e há muito tempo o rival do vizinho do norte, Atenas. Corinto era uma cidade com uma reputação notável de vida perdida, e especialmente de imoralidade sexual, todo tipo de depravação. Por isso que havia as prostitutas cultuais, que Paulo fala lá na carta de 1 Coríntios e 2 Coríntios. Por isso que ele fala para as mulheres colocar véu, porque as prostitutas cultuais, elas tinham a cultura de raspar a cabeça. Então, para não confundir, para que o povo olhe e veja que a igreja é um contraste do povo pagão, as mulheres usavam o véu, tá bom? Aí, durante os anos, principalmente no Brasil, se tornou uso costume, enfim. Aí surgiu algumas denominações que usam como se fosse algo mandatório, mas não é. Era só uma questão cultural para dividir o povo pagão do povo de Deus. Beleza até aqui? Então bora para cima. No grego clássico, agir como Corinto, olha só a reputação de Corinto, significava praticar fornicação, que é relação ilícita fora do casamento. E um companheiro corinto significava uma prostituta. Essa imoralidade sexual era permitida sob a adoração amplamente popular de Afrodite, também conhecida como Vênus, a deusa da fertilidade e da sexualidade. Afrodite, deusa grega. Vênus, em Roma, tá bom? Na cultura italiana, cultura romana. Era parecido, só muda o nome. No ano 146 a.C., olha que interessante, Corinto se rebelou contra Roma e foi brutalmente destruída pelos exércitos romanos. Ela ficou em ruínas por um século, até que Júlio César reconstruiu a cidade. Ele rapidamente restabeleceu sua posição anterior como um centro de comércio e imoralidade de todo tipo. Um escritor antigo descreveu Corinto como uma cidade onde ninguém, exceto os durões, poderiam sobreviver. Olha só a característica dessa cidade. Olha só como estava essa cidade. Olha só, até Júlio César, ele reconstruiu ela, em vez de mudar a característica dela, ele manteve as suas características de depravação. Olha que interessante isso. Mas enfim, em Atos 18, quando Paulo chega em Corinto,
ele encontra Priscila e Áquila, que eram naturais do Ponto, que vieram de Roma, por conta do decreto de Cláudio, onde ele tinha decretado que todos os judeus deviam sair de Roma. Isso está lá no versículo 1 e versículo 2. Que a gente vai ler agora. Olha que interessante. Atos 18, versículo 1. Depois disso, deixando Atenas, Paulo foi a Corinto. Versículo 2. Lá encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, porque o imperador Cláudio havia decretado que todos os judeus deviam sair de Roma, e Paulo se aproximou deles. E olha que interessante essa característica dos apóstolos, né? Eles estavam fazendo uma viagem missionária, e por falar em viagem missionária, no capítulo 18, está principalmente chegando ao fim a segunda viagem de Paulo, da metade para o fim da sua segunda viagem missionária. E o interessante é que essa característica dos apóstolos de sair pregando, não era somente dele, não era somente dos apóstolos, também vinha da característica de Jesus, apontava para quem Jesus é. Como assim, Cristo? Então os apóstolos, eles tinham a característica de Jesus, eles saíam a pregar porque Jesus também tinha essa característica de visitar cidades? Sim. A gente não vai abrir textos, mas se você quiser anotar, olha só que Jesus fez a mesma coisa. Jesus era o modelo, não precisa abrir, mas eu só vou citar Mateus 9:35, Marcos 6:6 e Lucas 8:1. Esses três textos dos evangelhos vai mostrar que Jesus ia de cidade em cidade, vilarejo em vilarejo, povoado em povoado, pregando o evangelho do reino. Então essa característica dos apóstolos, de ir de cidade em cidade, de ir em vilarejo, povoado em povoado, não era somente deles. Essa característica vinha da fonte, a pedra fundamental, que era Cristo do edifício. Olha só que lindo isso. Então não era deles, eles não eram os caras, não, eles só faziam porque Jesus fez. Olha que interessante isso. Então isso mostra o que Efésios fala no Efésios 2, que nós estamos fundamentados na doutrina dos apóstolos e dos profetas. E o que significa isso? Os apóstolos vivência a prática de Cristo. Os profetas apontavam para o Antigo Testamento, o novo céu e nova terra, o reino vindouro de Cristo, que é o milênio, que fala em Apocalipse. Olha que interessante. Então os apóstolos, eles estavam mostrando o que era viver Cristo de forma prática, até nas suas viagens missionárias. Então essa característica de, depois de deixado Atenas, foi para Corinto, não era propriamente deles, mas eles aprenderam com o seu mestre, a fonte. Eles aprenderam com o modelo, que nem o texto que a gente acabou de ler. E no versículo 2, quando ele chega lá, ele encontra esse casal maravilhoso que ele fala em Romanos 16, versículo 1 e 2, versículo 3 em diante, que era um casal amado cooperador da obra dele, um amado cooperadores da missão de pregar o evangelho. E quando ele encontra, ele se aproxima deles. Paulo se aproxima de Priscila e Áquila, e isso também não vinha dele. Por que Cristo não vinha dele? Cristo está querendo desfigurar Paulo? Não, estou querendo mostrar que os apóstolos só faziam porque tem um modelo que é Jesus. Eu estou querendo aqui enfatizar a pessoa de Cristo no agir dos apóstolos, no agir da igreja primitiva, que ela só agia porque Cristo era a pedra, Cristo era o fundamento que sustentava, que tinha a base em Cristo, não era apenas surgiu uma nova religião, porque os apóstolos eram os caras, não, era porque Cristo era a raiz. E essa atitude de Paulo se aproximar, de acolher, essa era uma atitude da igreja em si. Você vai ver Barnabé com Paulo em Atos 9, 26, 30, Eliseu que leva os guerreiros sírios a Samaria, 2 Reis, capítulo 6, do 18 ao 23. Priscila e Áquila recomendam o acolhimento para Apolo, Atos 18, 27. Paulo, Onésimo e Filemão, capítulo 1, versículo 8 a 17. Paulo recomenda vários irmãos para os irmãos de Roma, Romanos 16, do versículo 1 ao 16. Então esse acolhimento era prático da igreja, era a essência dela, estava no DNA da igreja primitiva. Não era apenas um ato de se aproximar por conveniência, porque era judeu, não. Era intrínseco, era dentro, estava arraigado, enraizado dentro. Mas esse ato não era só dos apóstolos, como eu disse.
também era de Jesus e do Pai. Você vai ver isso, a paciência do Pai, que é direcionada para que pessoas venham ser salvas e acolhidas nele. Você vai ver 2 Pedro 3,9, 1 Timóteo do capítulo 2, versículo 3 ao 4. O Pai que ensinou acolhimento a Israel em prol dos estrangeiros, Êxodos 22, 21. O Pai que acolhe as viúvas e os órfãos, Isaías 1,17, Êxodo 22, do 22 a 24. O Pai ama quem acolhe os pobres, Salmos 41, 1. E Jesus que acolhe aqueles que são ovelhas sem pastor, Mateus 9, do 35 ao 38. Então, essa característica de se aproximar, de receber, de acolher, de estar com braços abertos, está na raiz em Cristo. Os apóstolos estão apenas mostrando o que as escrituras já falavam. Se for para mim dar um título Atos 18, conforme eu estava lendo Atos desse mês, eu diria que Atos 18 é, na prática, o que as escrituras nos mostram. Eu diria que Atos 18 é mostrando que é palpável viver aquilo que o Pai já falava nas escrituras. É palpável, dá para viver, é alcançável. Então a gente viu que Paulo deixou Atenas, foi para Corinto, depois lá ele encontrou Áquila, natural do Ponto, junto com a sua esposa, porque Cláudio havia decretado e todos os judeus deviam sair de Roma. E no versículo 3, Paulo se une a eles, mora com eles também. Por quê? Tem um motivo, olha que interessante o motivo. E como tinha o mesmo ofício, no versículo 3, passou a morar com eles e ali trabalhava. O ofício deles era fazer tendas. Olha que interessante. Então Paulo acolheu eles, e Paulo viu que eles trabalhavam com tenda. E Paulo decidiu morar e ficar com eles, e viver com eles, por conta da profissão, o texto é claro. E, como tinha o mesmo ofício, ou a mesma profissão, passou a morar com eles e ali trabalhava. E qual era a profissão deles? O ofício deles era fazer tendas. Então, o que uniu eles foi o mesmo ofício. O que fez Paulo tomar a decisão de morar com eles, ali estar com eles, é o mesmo ofício de fazer tendas. O interessante é que esse texto ele me faz uma pergunta e me confronta. E veio algo aqui lendo esse texto. Eu vou compartilhar com vocês. Uma profissão fez com que Paulo fosse morar com Priscila e Áquila. E nós, que temos a mesma doutrina, o mesmo Senhor e o mesmo Espírito, estamos fazendo o mesmo? Procuramos estar juntos? A Escritura dá o exemplo. Pois a gente bebe de um só Espírito. 1 Coríntios 12, 13. Temos uma só esperança, um só Senhor, uma só fé e o mesmo Pai. Efésios 4, do 4 ao 6. Então, se uma profissão fez Paulo morar com eles e viver com eles, e morar não é fácil, os casados aqui sabem disso, morar não é fácil. O que fez ele morar com eles e viver com eles foi um ofício. E nós que temos o mesmo Pai, o mesmo Espírito, a mesma palavra, um só batismo, porque a gente ainda insiste em ser turrão com o outro, porque eu ainda insisto esse coração duro com você, com você, com você e com você. Se a gente tem o mesmo Espírito, um só Espírito, uma só esperança, um só batismo, uma só fé, o mesmo Pai que é em tudo e em todos. Porque eu ainda sou esse cabeça dura. Se uma profissão fez eles estarem juntos, eu com todo esse currículo que a palavra nos mostra, que a gente é um só, porque eu ainda insisto. Porque eu, Christopher, ainda sou cabeça dura. De uma coisinha que eu não gosto no Vinícius, não vou. Mas Paulo, eu vi o ofício e falou, vou me juntar. E a gente tem o mesmo Pai, a mesma fé, o mesmo Espírito, cara. A gente está aqui adorando junto. E só por causa de uma coisinha, eu não quero estar junto, ele lá e eu cá, e boto meu ponto na igreja, eu sou um gospel, sou um crente legal, faço meu papel cristão e vou para minha casa. Não é isso. Não é isso. Porque a palavra diz que a gente tem o mesmo pensar, a gente tem que ter o mesmo pensar. Filipenses 2, do 5 ao 8. E nós devemos ter o mesmo modo de pensar. 1 Pedro 3, 8. A mesma concordância. 1 Coríntios 1, capítulo 1, versículo 10 ao 12. Somos um em mente e coração. Foi pregado aqui Atos 4, 32. Nós seguimos a mesma doutrina dos apóstolos, Atos 2, 42 a 47. E temos que nos reunir como um só homem, Esdras 3, 1. Olha só o tanto a palavra fala que a gente é um só. Uma jovem da Casa de Paz, ela falou uma vez, da Casa de Paz dos Jovens, falou assim, a gente é sangue do mesmo sangue. Aquilo ali me pegou, cara.
Eu falei, cara, como assim sangue no mesmo sangue? Eu lembrei da cruz do Calvário. Somos resultados de um só sangue na cruz. Não tem dois sangues. É o mesmo carmesim que está lá, ainda brilha, não desbotou. Não perdeu sua cor. Não perdeu sua cor. E um só ofício fez eles estarem juntos. Mas olha o que interessante também. Aqui eles faziam tendas. Eles eram pessoas comuns. O reino trabalha com pessoas comuns também. Sim, claro. Paulo fazia tendas. Atos 18:3. Dorcas confeccionava roupas, Atos 9, do 36 ao 42. Lídia vendia tecido de púrpura, Atos 16:14. Pedro era pescador, Mateus 4:18. Lucas era médico, Colossenses 4:14. Priscila e Áquila fabricavam tendas, Atos 18:3. E Jesus era carpinteiro, Marcos 6, versículo 3. Pessoas comuns podem fortalecer o ministério de outras, assim como Priscila e Áquila. E em falar de homens comuns, por que não citar Elias? Homem sujeito às mesmas paixões que eu e você, mas que ao orar, o céu parou de chover, e ao orar de novo, o céu voltou a chover. Olha só que interessante. Então um ofício fez Paulo se juntar com eles. Imagine nós que temos o mesmo Pai, o mesmo Espírito, o mesmo comer, a mesma doutrina. E outra, eles eram simples, eles faziam tendas. Homens comuns e mulheres comuns. Aqui deve ter advogados, empreendedores, pessoas que limpam o chão, donas de casa, domésticas, homens ou mulheres que trabalham numa linha de produção de uma fábrica, metalúrgicos. Olha só que interessante. Que mexe com faturamento, RH. Pessoas comuns do dia a dia que Deus usa. Pessoas comuns do dia a dia que Deus levanta, igual o Atos 18. Por isso que eu falei, Atos 18 mostra na prática o que as Escrituras já vêm falando. Amém até aqui, amados? Dando para compreender? Tem muito conteúdo, né? A palavra é ela assim. A palavra é igual um concreto no chão. Quando você olha o chão e fala, opa, parece que não tem nada. Quando você quebra, aí você tenta colocar de novo a terra dentro do buraco, fica um montinho fora. A palavra de Deus é essa. Você quebra o chão, aí quando você vai tentar colocar, fica um montinho fora, de tão profundo que ela é. Versículo 4. E todos os sábados, Paulo falava na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Então Paulo tinha esse costume. E em um texto de Atos, eu não lembro agora o capítulo, o texto vai relatar que Lucas vai relatar que, como costume de Paulo, ele ia à sinagoga e debatia. Então era de Paulo, de ele ir e convencer os judeus e gregos. Só uma observação, em Atos 18, você não vê maravilhas e milagres. Olha só que interessante. Em Atos 18 você não vê maravilhas e milagres, mas você vê o Espírito atuando principalmente na convicção de pecados. Se você for ler os 28 versículos de Atos 18, você não vai ver nenhum milagre, nenhuma maravilha extraordinária, mas você vai ver o fluir do Espírito convencendo as mentes e os corações, mostrando como que o Espírito é dinâmico. Ora em algumas cidades atuando com maravilhas e milagres, ora em outras cidades convencendo a mente dos judeus e dos gregos. Isso aqui é muito interessante, se você for fazer uma leitura minuciosa, texto por texto, vírgula por vírgula. Versículo 5. Quando Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que Jesus é o Cristo. Olha só que interessante. Silas e Timóteo, eles vieram da Macedônia. O texto vai dizer que Paulo se entregou totalmente, porque antes ele estava parcialmente. Porque Paulo, ele prezava, conforme ele fala em Coríntios, na carta, que ele não queria ser pesado aos irmãos, por isso que ele trabalhava com as mãos. Olha só que interessante. Então, quando Timóteo e Silas vêm, o texto é claro em dizer que aí Paulo, ele se entrega totalmente, porque tem gente cobrindo a retaguarda dele. O que isso me ensina? Isso me ensina que precisamos entender que o nosso apoio ajuda os irmãos a se dedicar ao Evangelho, e as pessoas serem alcançadas. E aqui também vemos e percebemos que não havia guerra de egos, tipo, eu vou ficar aqui trabalhando, você vai ficar pregando, você vai ganhar o louro. Não tinha, porque Timóteo e Silas sabiam que a palavra precisava ser pregada, almas precisavam ser salvas. Por quê? Porque nas cartas você vai perceber que a iminência de Cristo, a vinda dele iminente, era palpável, não era algo distante. Olha as cartas, até Jesus falando para os discípulos,
em breve eu virei. Esse sentimento que Jesus viria a qualquer momento era alto nos apóstolos. Então por isso que eles pregavam, por isso que eles tinham esse fervor, essa garra de pregar a palavra, porque eles sabiam que qualquer momento Cristo viria. Qualquer momento. E hoje não é diferente, hoje ainda mais, gente. Então vamos ser como Silas e Timóteo, para cada um de nós que estamos aqui. Eu vou te contar um testemunho pessoal. Eu trabalho numa empresa há 3 anos, e ela tem bastante nordestino, 90% é nordestino. E eu comecei a pregar a palavra, quando eu entrei lá, abertamente, e ela foi bem recebida até. Eu falei, caramba, que legal, ela foi bem recebida, uau, eu me achando, a última bolacha do pacote. Só que quando eu fui ver mais a fundo, o rapaz me contou que na empresa que ele trabalhou antes, 18 anos, 13 anos, a 18 anos, tinha um homem que era filho do Deus vivo, que era discípulo de Jesus, que cuidava das pessoas que vinham do Nordeste, acolhendo elas nas comunidades de São Paulo e ajudando elas a comprarem micro-ondas, cama, arrumar um emprego. E a maioria ali que estava naquele lugar foram abençoadas por aquele rapaz, que hoje é pastor. Não sei se eu posso dizer o nome dele, mas eu glorifico a vida dele, glorifico ao Senhor pela vida dele. Por quê? A palavra lá só foi bem recebida porque eu preguei lá, não é por causa de mim, é porque ele plantou lá atrás, é porque ele abriu o caminho para mim. Ele foi como Silas e Timóteo. Então, se ela foi bem recebida, é porque teve um testemunho desse rapaz lá. Houve um testemunho de alguém plantou. Se alguém parou para ouvir esse carinha aqui de 1,58 m de altura, não é porque esse carinha, não é por causa de mim, é porque houve alguém que preparou o caminho, houve Silas e Timóteos. Glória a Deus pela vida dele. Aleluia. E isso aqui em Atos 18, era só um reflexo de Atos 6:1, do versículo 1 ao 4, lembra dos 7 diáconos? Que eles foram levantados para ajudar os presbíteros, para que eles pudessem se dedicar à pregação e à oração. Aqui em Atos 18, só o reflexo de Atos 6, ou seja, a igreja é natural da igreja. É natural da igreja ter Silas e Timóteo que chegam da Macedônia, e os Paulos podem se entregar à pregação. É natural. E isso está em toda a Bíblia. Olha só, Arão e Ur segurando a mão de Moisés, Êxodo 17, do 10 ao 13. Arão sendo o comunicador de Moisés. Deus falou, tá bom, então vou trazer Arão, já que você é duro de palavras, toma Arão. Êxodo 4, do 14 ao 16. Obadias, que guardava 100 profetas, que provavelmente faziam parte daqueles 4.000 que não se dobraram. 1 Reis 18, 3 ao 5. João Batista, que promoveu a Jesus dizendo que era o Cordeiro. João 1, do 29 ao 34. André, que promoveu Cristo a Simão. João 1, do 40 ao 42. Filipe, que promoveu Cristo a Natanael. João 1, do 43 ao 51. Então a palavra está cheia de referências de pessoas que promovem um ao outro, que ajudam o ministério um do outro, que cooperam com o ministério um do outro. Então aqui é só um reflexo prático do que as escrituras já vêm nos mostrando lá em Gênesis, lá em Êxodo. É a essência do Pai. Tá, mas aonde que tinha isso em Cristo? O próprio Jesus também promovia a obra do Pai. Então a igreja só promove a obra, um ou outro irmão, ajuda um ou outro irmão, assim como Silas e Timóteo. Isso estava na essência de Jesus. Estava? Vamos ver. Vamos lá. E sendo Jesus mesmo a expressão exata do Pai, promovendo a si mesmo no Pai. Hebreus 1, 3 e João 1 ao 14. Jesus, ele era a expressão exata do ser de Deus. Onde o próprio Jesus fala para Filipe, quem me vê, vê o Pai. O que Jesus está falando? Eu estou promovendo a obra do Pai. Eu estou promovendo de forma palpável o Pai. Então, essa questão do Evangelho chegar a mais pessoas, porque Silas e Timóteo ajudam e cooperam, estava no próprio caráter de Cristo, promovendo a obra do Pai, a obra salvadora do Pai. Então não é algo exclusivo da igreja de primitiva, ou só dos apóstolos, mas isso vem da essência de quem Cristo é, e Ele comunica isso a mim e a você. Olha só que lindo isso. Então no versículo 5, Paulo ele só conseguiu pregar totalmente a palavra, porque vieram Silas e Timóteo na vida dele. Que nós venhamos ser Silas e Timóteos para cada um de nós aqui. Porque eu não sei, gente, se você vai pegar alguém que eu falei de Jesus lá no meu trabalho, que você vai um dia trabalhar com essa pessoa, vai encontrar lá na rua. Eu não sei se eu vou encontrar alguém que você evangelizou na sua rua, na sua empresa,
ou no Facebook, ou no Instagram, e eu vou tocar aquela pessoa. Eu não sei. Então por isso que é importante a gente estar sempre isso em mente. Eu estou cooperando com Paulos ao meu redor. Eu sou um Silas e Timóteo na vida de Paulos, assim como eu também sou Paulo na vida de Silas e Timóteos, porque um coopera com o outro para que o evangelho avance. Isso faz parte da igreja, mas isso também veio do próprio Jesus para nós. Porque o ramo, ele não pode fazer nada se não estiver na videira. Olha só que lindo isso, gente, tudo conectado com o papai. Isso é lindo demais. No versículo 6, quando Paulo ele se entrega à pregação, ele se entrega a testemunhar de Jesus, no versículo 6 ele se opõe, né? Os judeus se opõem e blasfemaram, e Paulo sacudiu as roupas e disse-lhes que o sangue de vocês caia sobre a cabeça de vocês. Palavra dura, né? Eu estou limpo dele, e a partir de agora vou para os gentios. Que palavra dura, né? Tá, vocês blasfemaram, então eu sacudo minhas vestes. Vou para os gentios. A responsabilidade do sangue é da cabeça de vocês. Eles estavam rejeitando a mensagem. E a rejeição Deus trata de uma forma tão séria na Bíblia, que não é brincadeira. A rejeição, ela não é somente para quem não aceita Cristo, ou alguém que é ímpio, mas até pelo próprio povo. Aqui está falando do próprio povo. Aqui está falando do próprio povo que ele estava evangelizando, os judeus. A primícia, os primeiros que eu receber a mensagem. E a palavra, ela traz isso de forma séria. O que Paulo fez aqui não foi birra. Está autenticado pela palavra. Ezequiel 3, do versículo 17 ao 21. O próprio Deus fala para Ezequiel: Ezequiel, se eu falar para você pregar para alguém que está o ímpio, prega para ele se aprumar. Se ele não se aprumar, o sangue dele é sobre ele. Você está livre do sangue das suas mãos. Se um justo se desviou do caminho, prega a ele. Se ele não se arrepender dos seus falsos caminhos, o sangue não está mais nas suas mãos, está sobre ele vai arcar. Então a atitude de Paulo está ligada na palavra. Então Paulo não fez birra. Paulo fez isso porque ele sabia que a responsabilidade de pregar era alta, mas também sabia que se o povo rejeitasse, já não era mais com ele fez a parte dele. E a rejeição é tão grande, a rejeição ela é tão, cara, é séria nas escrituras, capaz de até mesmo de Deus não ouvir o clamor. Meu Deus, Cristo, como assim? Jeremias 7, do 16 ao 18, onde Deus fala para Jeremias: chega, não quero mais ouvir o clamor desse povo, para de clamar por esse povo, porque eles fazem os seus bolos para os seus deuses, eles queimam os seus sacrifícios para os seus deuses. Eles estavam rejeitando Deus. O Pai oferece a oportunidade para outro povo ou outra pessoa que vai valorizar, assim como os gentios. Está lá em Romanos 9, do 25 ao 27, Isaías 65, do 1 ao 3, onde Deus fala: chamarei povo a quem não é meu povo, serei achado por aqueles que nem me procuravam. Olha só que quão terrível é a rejeição. Esse outro povo ou outra pessoa será usada para nos fazer ciúmes, pois fomos rebeldes e contradizentes. Romanos 10, do versículo 19 a 21. Então Deus também usava os gentios, claro, para alcançar eles, mas também usar eles para falar: ei, olha o que eles estão usufruindo, vocês não estão. Ei, vem ser enxertado na videira, porque a oliveira brava está enxertada em mim. Então Paulo também foi aos gentios por conta da rejeição, mas também, como ele fala em Romanos, ele sabia que ia gerar ciúmes no povo santo. Isso também pode acontecer conosco, gente. Se a gente rejeitar a verdade de Deus, também vai acontecer conosco, porque Deus é imutável. A gente cantou aqui: imutável é. Não vou nem cantar, pelo amor de Deus, né? Deixa eu ficar quieto. A gente cantou aqui a imutabilidade de Deus, um dos atributos, um dos jeitos do Pai ser, que Ele é imutável. Então, se Ele é imutável, o próprio Paulo fala em Romanos: ora, se Ele não poupou o povo dele natural, como é que será que mesmo que Ele vai poupar vocês? E era uma carta para gentios, ou seja, um povo que não era povo de Deus. Assim como rejeitamos o Pai, também seremos rejeitados. Meu Deus, Cris, por quê? Porque é uma característica de Deus, o Pai é recíproco. Como assim? Oséias 4 ao 6, famoso texto: vocês rejeitaram a minha palavra, eu rejeitarei vocês e o filho de vocês. Hebreus 6, do 4 ao 8, onde fala da chuva, que aquela planta que não aproveita a chuva da graça de Deus e faz crescer embrulhos e ervas daninhas,
ela vai ser rejeitada. Hebreus 12, do 6 ao 17, também a mesma coisa. Ele nos corta da videira ao qual fomos enxertados. João 15, do 1 ao 6, e Romanos 11, do 20 ao 23. Seremos tidos como cães e porcos pelo próprio Jesus. Mateus 7 ao 6. Porque ele fala, não joguem a minha pérola aos cães e nem aos porcos. Isso é terrível. Então a rejeição não é brincadeira, a apostasia não é brincadeira, rejeitar a mensagem da cruz não é brincadeira. Não é só para os judeus, é para nós também. É para nós também, gentios que vieram para a graça. Então não é brincadeira negar a cruz, não é brincadeira negar a obra da salvação. Jesus falou, se você não me assumir diante dos homens, eu vou parafrasear, eu não te assumirei diante de Deus. Vocês leem os evangelhos, isso está claro. Então a rejeição não é brincadeira, e Paulo sabia disso. Do versículo 7 em diante, saindo dali, ele entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus, e a casa dele ficava ao lado da sinagoga, ou contígua, significa fazia fronteira. Em algumas versões antigas, significa contígua, que significa faz fronteira, ou seja, vamos supor que eu sou a sinagoga e aqui é a casa do Tício Justo, então faz fronteira. É como a casa aqui do lado faz fronteira com a CBN, beleza? Contíguo, aqui está, a casa dele ficava ao lado, mas a versão antiga é contígua, que dá uma ideia de faz fronteira, ao lado. Versículo 8, Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor, olha só que lindo, com toda a sua casa, também muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. Pode ficar no versículo 9, eu quero fazer uma observação. Lembra que Paulo sacudiu as vestes para os judeus? Mas não fechou a porta. Versículo 8, olha só que interessante, Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor. Está diretamente ligado a Romanos 11, onde o próprio Paulo fala, ora, eles que não creram, não receberam Jesus, em parte eles estão cegos, mas se eles se arrependerem, eles serão enxertados de novo na videira. Ou seja, mostra a compaixão e a disposição do Pai de novo trazer de volta. Olha que lindo isso. De novo, Atos 18 é na prática o que as Escrituras já vêm nos mostrando. Que lindo isso, cara. Versículo 9. Certa noite, Paulo teve uma visão. Uou! E que visão era essa? O Senhor lhe disse, não tenha medo. Pelo contrário, fale e não fique calado. Porque eu estou com você. Por quê? Olha só a palavra. Por quê? Tem um motivo de não se calar e se manter pregando a palavra. Qual é o motivo? A palavra porque é motivo também. Porque eu estou com você. O motivo é, eu estou com você. E ninguém ousará lhe fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Pode deixar a Samuca, por favor? Vamos entender aqui algumas palavras e algumas vírgulas. Aqui, Paulo tem uma visão, onde Deus fala para Paulo perseverar na pregação, não se calar e continuar. Por quê? Porque ele estava com ele, e que ninguém ousará lhe fazer mal. Então há uma promessa de guardar, há uma promessa aqui da proteção de Deus, sobre o ministério de Paulo, que ninguém ia fazer mal. Então tinha o porquê dele continuar estou guardado pelo Pai, estou guardado diretamente por Deus, Deus está me guardando. Então esse é o motivo de perseverar. E aí ele vai usar uma palavrinha pois, que também pode ser trocada por porquê também, pois tenho muito povo nesta cidade. Então olha só que interessante, Paulo ele ia passar por todo esse tipo de experiência de livramento de Deus com um motivo. Qual era o motivo? Porque Deus, ou porque Deus tem muito povo naquela cidade de Corinto. Então o motivo de Paulo passar por uma experiência de guardar do Senhor, uma experiência de cuidado do Senhor, é porque tinha um objetivo. E o que eu aprendo com isso? As nossas experiências com Deus não é somente para nós, tem um motivo. É sempre para alcançar o outro, alcançar um povo, edificar um povo. Isso está ligado na palavra. Isso está ligado em todas as escrituras. Por exemplo, você vai ler Jeremias 1. Eu vou te guardar, Jeremias,
toma meu rolo, Jeremias, não se acovarde, eu estou contigo, porque você pregará às nações, será testa de ferro, tananã, tananã, tananã. A experiência da visão de Ezequiel também, que ele experimentou o gosto da palavra, ele recebeu o fardo da missão, e ele teve uma visão, tudo isso para pregar ao povo que estava no exílio, no rio Quebar. Você vai encontrar isso em Ezequiel, capítulos 1, capítulo 2 e capítulo 3, então aqui nós vemos que a própria experiência serve para um propósito. Então toda experiência que nós caminhamos com Deus tem um propósito de alcançar um povo. Tem um porquê, alcançar o próximo. Volta lá um pouquinho no versículo 10, olha que interessante. Aqui a gente pode interpretar de duas formas. E está dentro do contexto, tá? Não é uma interpretação maluca. Aqui ele vai falar, pois tenho muito povo nesta cidade. Quais são duas interpretações possíveis? A primeira interpretação possível é por conta dos judeus, que havia uma sinagoga em Corinto, a gente leu isso no contexto, antes do versículo 10. E segundo, Deus podia estar falando de uma forma profética. Deus sabe o futuro e sabe aqueles que vão aceitar a Ele. Olha só que interessante. Então Deus está falando para ele, eu vou te guardar, eu vou te proteger, não cansa de pregar, continua a pregar, por quê? Porque eu tenho povo aqui. Porque eu tenho um povo aqui, um grande povo meu, que você vai alcançar. Tanto os judeus, mas também os gentios que haviam de crer no Senhor. Isso também está ligado na palavra. Isso me faz entender que eu e você, a gente se move no futuro de Deus. A gente se move no futuro de Deus? Olha a palavra, Gênesis 37, do 5 ao 7, o sonho de José, que ele ia reinar, futuro. Em Hebreus, os irmãos aceitaram ter seus bens retidos, pois sabiam que havia uma herança gloriosa, Hebreus 10, do 34 a 36. Os campos estão brancos, Jesus falou, lá em João 4, do 34 a 35, Jesus fala assim, alguns dizem que daqui 4 meses haverá colheita, eu vos digo que os campos já estão brancos, futuro. Era para os apóstolos se moverem no futuro. Aqui eu aprendo que Deus está falando, pois eu tenho muito povo nessa cidade, tanto os judeus, mas também tanto aqueles que vão aceitar a minha palavra, ou seja, se move no meu futuro. Você não está pregando somente para o presente, mas também está pregando para o futuro. Por exemplo, Salmos 1, do versículo 1 ao 3, tem aquele que medita na lei do Senhor, de dia e noite, é como árvore, que no tempo certo frutificará, ou seja, no tempo certo é futuro, tempo, futuro, mais para frente. Eu estou meditando na palavra, porque no tempo futuro ela vai brotar e vai gerar fruto no tempo certo. Futuro. Plantamos e regamos e confiando no crescimento do Senhor. Futuro. 1 Coríntios 3:6. Porque a gente insiste em ministrar domingo a domingo, nos discipulados, na casa de paz, evangelismo de rua. Porque a gente sabe que a gente está pregando, outros vão colher, ou outros vão regar, ou a gente também vai regar, porque a gente sabe que o Pai vai fazer efetuar o crescimento. A gente está se movendo no futuro. Então o futuro de Deus nos faz nos mover, nos faz a gente ser perseverante, nos faz a gente caminhar perseverante. Vamos prosseguir? Amém até aqui, amados? Sei que é muito conteúdo, mas brotou bastante coisa dentro de mim. Versículo 11. E a gente vai ver o investimento, olha só o investimento. Assim Paulo permaneceu em Corinto 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. O investimento de 1 ano e 6 meses. 1 ano e 6 meses investindo. Da mesma forma que Jesus fez com os discípulos. 3 anos e meio investindo nos discípulos. 3 anos e meio pregando. Da mesma forma que os apóstolos eram. Lembra lá Filipenses 3:1? Paulo fala, eu não me canso de dizer as mesmas coisas para vocês, filipenses, pois é uma segurança para vocês. 1 ano Paulo e Barnabé pregando em Antioquia, a gente leu isso aqui. Então era característica de investimento dos apóstolos. A série de Atos dos Apóstolos é um investimento de Deus. O CR, investimento. Parece que eu estou fazendo merchan, né? Mas não é. Eu estou olhando para a realidade da nossa igreja local. Eu estou vendo Atos 18 na prática na CBN. Eu estou olhando Atos 18, olhando a CBN. Opa, está aqui. Eu estou olhando, a escola de ministérios infantil, o investimento está aqui. Olha só, estão falando sobre 1 Pedro, Gálatas, Colossenses, lá no Level Up, investimento bíblico, está aqui, olha, 11. Escola de ministérios,
líderes, transição, vida cristã e mentores. Está aqui, ó, versículo 11, ó, estamos de acordo então com a palavra. Olha só, discipulado a longo prazo, está aqui, ó. Paulo permaneceu em Corinto 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Olha só que interessante. Investimento, faz parte do reino. O próprio Paulo sofreu esse investimento de Deus. Ele fala lá em 1 Coríntios 15, 10, quando ele fala que não ia tornar a graça de Deus inútil. Ele não tornou a graça de Deus inútil. O investimento do Pai sobre ele fez valer a pena. Olha só que lindo isso. Então a igreja tem característica de investimento. Por isso que a gente faz o que faz. Por quê? Faz parte da igreja de Jesus. Assim como o próprio Jesus, assim como o próprio Deus. Você vai ler Hebreus, o escritor de Hebreus vai falar, e andou 40 anos mostrando maravilhas e milagres para eles se arrependerem, e não se arrependeram. Ou seja, 40 anos de investimento no deserto. Está na característica do Pai, investimento. E a igreja só replica. Por quê? Porque o Espírito comunica isso. O que significa comunicar? Na teologia a gente chama de atributos comunicáveis. O que significa? É quando Deus ele faz a gente ter as mesmas características do Filho através do Espírito Santo. A gente agir como Filho através do Espírito Santo. Quer ver um exemplo rápido e prático que está na sua mente, que a gente não precisa nem abrir? Gálatas, o fruto do Espírito. Prático, ali Deus está comunicando o caráter de Jesus. Então se a igreja tem esse caráter de investimento, é porque Jesus era assim e o Pai era também. Versículo 12. Quando Galho era procônsul da Acaia, os judeus, como um acordo, se levantaram contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: este homem quer persuadir as pessoas a adorar a Deus de um modo contrário à lei. Quando Paulo ia falar, Galho disse aos judeus: se fosse de fato alguma injustiça ou crime de maior gravidade, ó judeus, eu teria motivo para acolher a queixa que vocês estão trazendo. Mas como é uma questão de palavras, de nomes e da própria lei de vocês, resolvam isso vocês mesmos. Eu não quero ser juiz dessas coisas. E os expulsou do tribunal. Então todos agarraram Sóstenes, o chefe da sinagoga, e começaram a espancá-lo diante do tribunal. Galho, todavia, não se incomodava com estas coisas. Então olha que interessante. Aqui nós vemos praticamente a profecia e a visão. A palavra profética, através da visão que Paulo teve, lembra da visão de Paulo, que Deus deu para ele, que ia guardar ele? Olha na prática. Guardando ele. Paulo não precisou nem trazer defesa. Galho já falou: ó, galera, é o seguinte, na moral, não quero ser defensor dessas coisas, tenho mais o que fazer, é uma coisinha entre vocês, então resolvam. Ó, por favor, eu tenho mais o que fazer. Trocando em miúdos, para a gente resumir um pouco. Aqui é na prática o que foi profetizado, o que foi pela palavra profética, na visão, versículo 9 e versículo 10. Versículo 18. Paulo ficou ainda muitos dias em Corinto. Por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila. Olha eles aí de novo. Parecia que eles estavam sumidos, não estava. Antes de embarcar, rapou a cabeça em Cencreia, porque tinha feito um voto. Alguns estudiosos falam que era o voto de Nazireu, tá bom? Há um grande, eles concordam entre eles que aqui poderia ser o voto de Nazireu que Paulo tinha feito. Versículo 19. Quando chegaram a Éfeso, Paulo deixou ali Priscila e Áquila. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus. Olha de novo aí. Pode ir, 20. Pediram-lhe que ficasse mais algum tempo, mas Paulo não quis. Perfeito. Eu queria trazer uma reflexão para você, do capítulo 18, e eu queria te encorajar. Aqueles que carregam o evangelho e pregam o evangelho, meu querido, a gente viu aqui que o evangelho não tem fronteiras. Ele entrava na casa de irmãos, ele pregava em sinagogas, ele ia a judeus e gentios. Quero te encorajar. Se eu e você carregamos o evangelho, pregamos o evangelho, temos ele como sandálias,
assim como diz Efésios 6, cara, nós conseguimos pisar em qualquer lugar. O texto de Atos 18 não nos engana, capítulo 18 não nos engana sobre isso. Então, se eu e você carregamos a palavra, o evangelho, as boas novas, não se acovarde. Eu e você podemos entrar em qualquer lugar e pregar a palavra. Pode até haver retaliação, pode até pessoas não gostar da mensagem, podemos até ser odiados, mas o evangelho, ele é uma carta que entre em qualquer cidade, em qualquer nação, em qualquer etnia, em qualquer cultura. Olha só que lindo isso. Tanto eu que trabalho com 90% de nordestinos que têm sua própria cultura, e são culturas bem enraizadas. Tanto você que talvez possa trabalhar com italianos, ou até com judeus, ou trabalhar até mesmo com paulistanos, ou trabalhar até mesmo com cariocas. Lembre-se, eu e você, calçamos o evangelho, as sandálias do evangelho, então a gente consegue pisar em todos os lugares e pregar a palavra, sem medo. Eu não falo isso para trazer uma palavra legal, o próprio Atos 18 me mostra isso na prática. O próprio Atos 18. Continuando, quando chegaram a Éfeso, Paulo deixou ali Priscila e Áquila, ele, porém, entrando na sinagoga, pregava os judeus. Pediram-lhe que ficasse mais algum tempo, mas Paulo não quis. E ao se despedir, disse: se Deus quiser, virei visitá-los outra vez. E embarcando, partiu de Éfeso. Pode continuar? Chegando a Cesareia, foi logo para Jerusalém. Alguns estudiosos falam que ele queria ir logo chegar a Jerusalém para cumprir o voto de Nazireu que tinha que ser cumprido no templo, queimar o cabelo. Pode voltar? E tendo saudado a igreja, seguiu para Antioquia. Beleza. Havendo passado ali algum tempo, saiu atravessando sucessivamente a região da Galácia e Frígia, fortalecendo todos os discípulos. Aqui já é o final da segunda viagem missionária de Paulo. Aquele já é o final, já começando a terceira. Havendo passado ali, pode ir. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas escrituras, ou eloquente pode ser traduzido como fervoroso de espírito. Ele era instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus. Olha só que interessante, conhecendo apenas o batismo de João. Nós vamos ver, nesse meio tempo que Paulo ele termina sua viagem missionária, e ele confirma os irmãos de Antioquia. Isso é interessante, porque também fazia parte da igreja confirmar pessoas, encorajar, animar, e também estava no caráter de Jesus. No finalzinho, ali na vida de Jesus, na vida ministerial de Cristo, Jesus chega para os discípulos e fala sobre a oração, e fala para que eles pudessem estar vigilantes em oração. Isso era confirmar. Então a igreja ela confirma um ao outro, porque Jesus também confirmava os discípulos. Lembrando, a igreja só é o que é, porque o Filho é o que é. Não é nosso mesmo, é por causa da videira que é assim. E no versículo 25, nós vamos ver que Apolo, ele sabia muito das escrituras, mas ele conhecia apenas o batismo de João. Mas mesmo assim ele não se calava, ele pregava. E o que isso me lembra? O ex-endemoniado gadareno, que ele queria ir com Jesus. Jesus falou: vai aos teus, vai à tua cidade e fala o que o Senhor fez com você. Olha só que interessante. Jesus não falou para ele: eu quero que você discorra sobre a soteriologia, eu quero que você fale sobre a doutrina do pecado, a doutrina da regeneração. Não, era apenas o quê? Fala aquilo que você viveu para eles. Olha só que interessante. A mesma coisa aconteceu com a mulher samaritana. Ela não foi lá chegar e falar: não, porque assim como os judeus escrito nas escrituras dos profetas, não. Ela chegou para a cidade e falou: ei, venham ver aquele que disse o que eu tenho feito. Olha só que interessante. Então o Apolo, ele conhecendo, ele pregava, ele instruía, ele pregava fervorosamente e ensinava com precisão, mesmo conhecendo apenas o batismo de João. Às vezes a minha história, a sua história, ela às vezes é o necessário para alcançar pessoas. Às vezes o que Jesus fez na semana comigo e com você, ela é necessária para encorajar irmãos e também para alcançar os perdidos. Mas isso não nos isenta de crescer no conhecimento do Pai. Vamos prosseguir, versículo 26.
Apolo começou a falar ousadamente na sinagoga, quando Priscila e Áquila, olha eles aí de novo, ouviram falar, levaram-no consigo e com mais exatidão lhes puseram o caminho de Deus. Quando ele resolveu percorrer a Caia, os irmãos o animaram e escreveram aos discípulos para que o recebessem bem. Tendo chegado a Apolo, auxiliou muito aqueles que mediante a graça haviam crido. Então isso não isentava Paulo de ser enxertado por Priscila e Áquila, e mais precisamente Priscila e Áquila enxertaram o conhecimento nele. O que a gente sabe podemos pregar, mas isso não nos isenta de crescer mais. E no versículo 28, ele pregando com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das escrituras que Jesus é o Cristo. Aqui eu queria enfatizar um pouquinho mais, mas vai ser bem breve, é que a igreja, ela é firmada nas escrituras. Cris, a igreja é firmada nas escrituras? Sim, e muito mesmo. Atos 1, do 15 ao 20, quando Pedro escolhe outro no lugar de Judas, embasado em Salmos, na profecia de Salmos. Pedro cita Joel para explicar o mover do Espírito Santo, Atos 2. Pedro respalda a ressurreição pela palavra, Atos 2 também. Pedro respalda o senhorio e a obra messiânica de Cristo, Atos 2. Pedro chama ao arrependimento usando as escrituras, Atos 3. Pedro diante do sinédrio, através da palavra, provando que Jesus é a pedra das escrituras, a pedra angular. A oração dos apóstolos era embasada na Bíblia, Atos 4, 23 ao 26. Os discursos de Estevão, Atos 7. Filipe, que teve o coração do eunuco alcançado por conta da escritura de Isaías, Atos 8. Pedro, que testificava por meio da escritura a passagem dos profetas acerca de Jesus, Atos 10, do 34 ao 43. A pregação de Paulo em Antioquia, praticamente o Atos 13 inteiro. O Atos 15, o Edson acabou de pregar, quando o Pedro, ele entende o chamado dos gentios pela palavra, quando ele lembra pelas escrituras, Atos 15. A igreja filtra sem medo a mensagem que é pregada no púlpito, pelas escrituras, Atos 17, 11. A igreja é fortificada na palavra, pois o seu Senhor também era. Por quê? Refutando Satanás pela palavra. Jesus fazia isso, Mateus 4, do 1 a 11. Vivendo a palavra, indo para Zebulon, Mateus 4. Vivendo a profecia do jumentinho, Mateus 21. Vivendo a profecia do zelo de sua casa, João 2. Até na hora da morte estava fortificado na palavra e viveu a profecia de Salmos, Marcos 15, 34. Jesus usando as passagens de Jonas e Salomão para repreender os escribas, Mateus 12. No caminho de Emaús, Cristo confirma pela palavra a própria vinda deles, Lucas 24, do 25 ao 32. Jesus pela palavra trazia o diagnóstico do coração dos fariseus, através do texto de Isaías, Mateus 15, do 7 ao 9. O milagre e a maravilha de Cristo estavam embasadas na palavra, Mateus 8, de 16 ao 17, quando a palavra diz que ele curava os enfermos, embasado em Isaías 53, pelas suas pisaduras fomos curados. Não é somente pisadura, como alguns interpretam espiritual, mas pisadura física, mas também chagas físicas. Pela palavra também se cura. Então a igreja ela não é fortificada pela palavra porque se cumpre uma liturgia gospel, mas porque o seu Senhor também era. Os apóstolos só eram em Atos 18, Áquila e Priscila só eram em Atos 18 acolhedores. Apolo só pregava embasados em Atos 18. O Paulo só ia em cidade em Atos 18, porque o Senhor Jesus também era assim. Não saiu da cartola. Atos 18 é na prática o que Jesus era na vida, na vida terrena dele. Por favor, se põe de pé. Eu sei que foram muitos textos, mas eu não sei o que essa mensagem causou no seu coração. Enquanto essa mensagem estava surgindo dentro de mim, eu queria fugir, eu não queria fazer isso. Eu falei, Jesus, de novo, eu vou ter que trazer um monte de texto, de novo eu vou ter que falar, apontar para você, mas Atos 18 é para mim falar da vida de Paulo, da missionária dele, a viagem dele. Mas não adianta nada se eu falar da viagem missionária de Paulo, não adianta nada eu falar de Priscila e Áquila, não adianta nada se eu falar deles e eles seriam os caras, se eles só eram os caras, ou a mina, porque Jesus era. Porque Jesus era o centro, a fonte de ser assim. Igreja, nós só seremos Atos 18
Se Cristo é assim em nós, se nós estamos na videira. Queria resumir isso. Atos 18 só aconteceu tudo isso porque Jesus já fez tudo isso. Jesus era o modelo. Jesus, o protagonista de Atos 18 não é Paulo, não é Priscila, não é Áquila. O protagonista de Atos 18 é você. Porque só houve perseverança porque o Senhor trouxe a palavra profética. Porque só houve entrar nas casas, nas sinagogas, porque a mensagem que eles carregavam era centrada em você. Só houve acolhimento de Apolo, Jesus, porque o Senhor acolhia. O Senhor que é o centro, Jesus, de Atos 18. Paulo só confirmava os irmãos, Jesus, porque o Senhor confirmava os discípulos. O Senhor é o centro, Jesus. O Paulo só fazia a viagem missionária dele porque o Senhor já fazia a sua viagem missionária em Israel. A gente só acolhe um ao outro, a gente só levanta o outro, Pai, como Timóteo e Silas, Pai, porque o Senhor mesmo já fazia isso, o próprio Jesus já fazia isso com o Senhor, promovendo a Tua palavra. Nós estamos enraizados em Ti. Atos 18 só foi o que foi porque a videira tinha ramos que estavam enraizados nela. Ali não foi nada por acaso, papai, isso eu tenho certeza. Eles só eram assim porque estavam enxertados em Ti. Eles só estavam fincados na palavra porque o Senhor Jesus estava fincado nas Escrituras. Jesus, nós só vamos para a rua pregar a palavra, Valo Velho, Capão, Jardim Ângela, Jardim Comercial, porque o Senhor ia, Cafarnaum, Corazim, Zebulon. Nós só acolhemos os Priscilas e o Áquilas, porque o Senhor acolhia. Nós só somos Silas e Timóteo para os pastores dessa casa, porque o Senhor promovia a obra do Pai pela sua própria vida. Nós só investimos, Pai, porque o Senhor investiu, Jesus, 3 anos e meio nos discípulos. Nós só ficamos e pregamos a palavra, Jesus, porque o Senhor, cada ação sua, tinha respaldo bíblico. A gente é pessoas comuns e pregamos a palavra sem medo, porque o Senhor Jesus era uma pessoa comum, era um carpinteiro. Tudo volta para Ti, tudo vem de Ti. Nós não somos o cara, é o Senhor que é o cara. O Senhor é o protagonista desse filme, nós somos apenas figurantes. Obrigado, Jesus. Atos 18, Jesus, repito, só foi o que foi porque o Senhor era o foco, o Senhor era o centro.